A contestação é um elemento fundamental para que consigamos travar aquilo que estava dado como quase adquirida, que era a aprovação do ATA. O ATA é um acordo muito grave, vai muito para além da contrafação, aliás é uma desculpa usar a contrafação para tocar em domínios absolutamente essenciais, e o que nós verificamos é que não só as manifestações de rua, como houve ainda muito recentemente à escala internacional, como também as posições que políticas têm vindo a ser manifestadas dos vários quadrantes ideológicos, e tivemos a posição do atual Presidente do Parlamento Europeu, do Grupo dos Socialistas e Democratas, contra o ATA, e muito recentemente, ainda agora estamos no meio da nebulosa, das posições do Presidente do principal partido, do maior partido em termos de número de lugares aqui no Parlamento Europeu, o PPE, um partido de direita, em que o seu Presidente ontem terá dito que é contra o ATA. Há uma pressão enorme e essa pressão está a traduzir-se, obviamente, nas posições. Não sabemos se ele será ou não a favor no final, o PPE, este maior partido. Se calhar as eleições em França também influenciam no sentido de que este grande partido não possa ser favorável ao ATA, peço desculpa, e, portanto, nesse sentido, é bom continuar as pressões para que ele não seja aprovado. O processo de ratificação começou agora no Parlamento, ainda vai demorar um tempo, ainda temos tempo para tentar ganhar este processo. O ATA tem muitos elementos que jogam contra si próprios. Além do mais, temos que verificar que se trata de um acordo que vai muito para além daquilo que diz ser. Não é apenas um acordo contra a contrafação, se assim fosse poderíamos discuti-lo e era bem-vindo um acordo contra a contrafação. O que está aqui em causa é a transferência sem precedentes de informação sobre todos os domínios da nossa vida e sobretudo, um ataque à vida pessoal, à privacidade, aos direitos, às garantias dos cidadãos e das cidadãs europeias, que veem os seus dados transferidos para empresas privadas que passam a ter a capacidade de julgar e de aplicar sanções sem que as pessoas possam recorrer a tribunal. Portanto, uma transferência sem precedentes de informação que vai desde, por exemplo, a informação de viagem, dos downloads que são efetuados, em que as operadoras têm total controle dos downloads que são efetuados pelos cidadãos, é uma transferência sem precedentes dessa informação. É a nossa privacidade que fica a descoberto para que possa ser gerida por empresas privadas que depois transferem para bases de dados. E não é por acaso que alguns países estão completamente fora deste acordo, como é o caso da China, ou do Brasil, ou da Índia, e outros que já estiveram dentro e resolveram passar para fora deste acordo e dar um passo atrás, como é a Roménia, a Polónia, a República Checa. Ou seja, nem todos os países se comportam como Portugal se comportou, quer ser bom aluno, quer cumprir e põe os direitos e as garantias dos seus cidadãos em causa para poder ser mais uma vez o bom aluno que assina um acordo que esperamos ainda venha a ser chumbado por este Parlamento Europeu. O Parlamento Europeu tomou uma posição, houve uma resolução conjunta que infelizmente não passou. O Bloco esteve envolvido na redação dessa resolução. Não passou por 322 votos contra a resolução e 306 a favor, foi uma margem muito curta. Essa margem agora ainda será mais curta, se é que já não passou para o lado que irá reprovar o próprio acordo, mas era uma resolução que, por um lado, denunciava o facto de todo este processo estar a ser negociado nas costas dos cidadãos, sem qualquer transparência, e também nas costas do próprio Parlamento Europeu, sem nenhum controle democrático por parte desta Casa, que afinal de contas, apesar de tudo, ainda é a instituição democraticamente eleita pelos cidadãos europeus. Portanto, essa era uma das denúncias, e outra denúncia tinha a ver com esta transferência sem precedentes para as indústrias privadas, a informação de cada um dos cidadãos europeus e de cada uma das cidadãs europeias em matérias tão diversificadas como as que já referi anteriormente. E era precisamente contra isso e contra essa transferência dos dados e sem nenhuma garantia pela proteção daquilo que é a privacidade dos cidadãos, que nós tentámos posicionar-nos. Infelizmente não passou, mas penso que agora teremos mais condições, assim continua a pressão para que o acordo não passe. O ATA tem consequências em variadíssimos níveis, como eu disse, porque vai muito para além da contrafação. Eu acho que posso dar aqui só dois exemplos. Um deles toca muito na vida de cada um de nós, tem a ver com os medicamentos. Um acordo como o ATA coloca sérias dificuldades à distribuição dos medicamentos genéricos, por exemplo, e ao acesso dos cidadãos a esses medicamentos quando necessitam deles. O que não deixa de ser irónico, porque um acordo que se chama um acordo contra a anticontrafação consegue, no domínio dos medicamentos, reunir o pior de dois mundos.
por um lado, não impede que os medicamentos contrafeitos ou falsificados cheguem às pessoas, porque esse domínio não é controlado, e por outro lado, impede que os bons medicamentos, mas genéricos, não cheguem quando as pessoas precisam desses tratamentos. E isso é uma das dimensões, das implicações muito para além daquilo que seria razoável. Uma outra, posso dar exemplo, também é das sementes. Já hoje é difícil aqui um agricultor que produz as sementes, aplica as suas próprias sementes numa nova cultura, com os controlos que são efetuados, sobretudo ao nível das patentes, torna-se ainda mais difícil essa liberdade. Há um controle total sobre atividades como, por exemplo, da agricultura e do uso das suas próprias sementes por parte de um agricultor.